Você já deve ter visto algum comentário comparando a Pietra Bertolazzi, que falou contra o voto feminino, com a Serena Joy, uma das principais personagens da série O Conto da Aia, The Handmaid's Tale. A Serena Joy ajudou a construir e edificar uma sociedade chamada Gilead, em que a mulher abandona a vida pública e volta ao lar para cuidar da família, uma sociedade extremamente opressora contra as mulheres. O que a Serena Joy não prevê é que ao construir essa sociedade, isso vai significar que ela vai perder os seus direitos políticos. Mas o que leva uma mulher a se engajar na construção de uma sociedade que se volta contra ela mesma? E o que isso tem a ver com as nossas lutas de hoje pelo direito ao voto feminino e todos os outros direitos das mulheres? Vamos debater. O Conto da Aia é uma série baseada num livro escrito nos anos 80 pela Margaret Atwood, e ele é compreendido como uma distopia. No entanto, a própria autora falou que, claro, é um livro ficcional, mas que ela retirou os exemplos de acontecimentos reais para a gente ter noção do quanto de opressão a humanidade já criou. O Conto da Aia fala da história de Gilead. Gilead é essa nova sociedade que se constrói através de um golpe de Estado. Um golpe militar que destitui o governo dos Estados Unidos e cria a República de Gilead. Essa república é um governo baseado nos seguintes fundamentos. O primeiro é uma teocracia, ou seja, Estado e religião estão fundidos e as explicações políticas são religiosas. Mas ao longo da série você percebe como isso é apenas uma justificativa, que existe um plano por trás da explicação mística religiosa. É um plano para reverter o caos da sociedade. Ou seja, a sociedade capitalista, liberal, libertária, tinha criado muito caos e afastado as pessoas do seu propósito. E além disso, havia também uma crise que nós não conseguimos entender direito o que é, mas dá para sacar que é uma crise ambiental, que está gerando problemas de abastecimento nas cidades. E isso gerou um problema de infertilidade na população. E para dar uma solução a infertilidade e trazer uma sociedade mais conservadora, que paute valores conservadores para evitar que a sociedade se desencaminhe, eles surgem com esse projeto de sociedade. O detalhe aqui é que a Serena Joy, ela ajudou a elaborar este plano. Ela planejou ideologicamente Gilead e ela ajudou a pensar, bom, nós temos infertilidade na sociedade, como é que nós vamos resolver isso? Vamos criar uma sociedade em que, inclusive, ela possa ter filhos. Porque parte da crise dela é que ela gostaria de ser mãe e ela não consegue ser mãe. Mas, claro, ela também defende os valores conservadores e ela quer uma sociedade baseada na família, nos valores religiosos e tal. Uma segunda coisa é que é uma sociedade extremamente hierárquica. Então, quais são os estamentos, digamos, as castas ou as classes dessa sociedade? A classe mais alta é a classe dos comandantes, que são os homens que mandam na sociedade. Fazendo uma aproximação com a nossa vida, são os homens ricos, né? Depois, nós temos as esposas dos comandantes, que, vejam, elas não têm tanto poder e elas não estão no mesmo patamar que os comandantes, mas elas são de uma alta hierarquia dessa sociedade. E elas estão acima de todas as outras mulheres da sociedade. Depois delas vem as tias, que são outras mulheres que não são casadas, então elas não constituem família, elas utilizam uma vestimenta que lembra freiras, elas vivem como se fosse numa espécie de convento coletivamente, então não são mulheres que se dedicaram ao matrimônio, e essas tias são as que educam as demais mulheres da sociedade, ou seja, disciplinam, né? Controlam, são aquelas que fazem a vigilância permanente. As mulheres dos comandantes e os comandantes são a classe dominante. As tias não fazem parte da classe dominante, tá? Elas já são uma coisa de fora. Mas é óbvio que elas contribuem e elas garantem que essa classe dominante possa dominar. E mesmo as mulheres dos comandantes não é que dominam. Por quê? Porque em Gilead as mulheres estão restritas à vida doméstica. O parlamento, né, ou o governo, uma espécie de parlamento que eles têm, é completamente formado por homens. E só homens falam também neste lugar. Tanto que a Serena Joy
a um certo ponto da série, quer fazer um apelo a este parlamento de homens e é estranho que ela, enquanto mulher, vá lá fazer algum pedido, que ela vá lá expressar alguma opinião. Depois das tias, nós temos as Martas. As Martas são mulheres que trabalham nas casas dos comandantes, elas são como empregadas domésticas, elas garantem a ordem dentro das casas, tá? Elas são como governantas, acho que isso é mais aproximado. E elas estão submetidas aos mandos de todos os demais. No entanto, elas ainda têm algum tipo de privilégio, porque elas não estão no mesmo estamento que as aias, tá? As aias são aquelas que você já deve ter visto, que usam as túnicas vermelhas, os chapéus brancos, que são as mulheres férteis, que eram férteis, que provavelmente eram mães nos Estados Unidos antes do golpe, e que são utilizadas para gerar filhos na sociedade. Esse é o papel delas em Gilead. E como que elas geram filhos? Através do foi criada uma cerimônia, este é o nome, que tem uma explicação religiosa. No início de toda a cerimônia, eles leem a Bíblia. Nesse momento, as aias são pelos comandantes e as esposas dos comandantes estão sentadas nas camas segurando as aias. Gente, visualizem isso, que absurdo. E elas são compreendidas como um mero carregador de bebês, um mero corpo que tá lá não pro prazer carnal, tá? Embora isso também ocorra, porque aí é claro que a sociedade vai criando suas brechas, e é claro que, inicialmente, não poderia ter nenhum espaço designado, casas, locais específicos para o prazer, o hedonismo, o sexo, mas é claro que isso é construído, então são espaços fora das cidades que os comandantes conseguem chegar de carro, onde tem mais mulheres que são, digamos assim, estão abaixo das aias, num certo sentido, embora eu considero que a vivência delas é tão ruim quanto a das aias, mas talvez a das aias seja até pior, num certo sentido, por conta dessa cerimônia e tal. E essas mulheres, eles criaram, né, locais recreativos sexuais. Prostíbulos, para usar uma palavra menos feia aqui, embora essa palavra é tenebrosa também. Esses são os principais estamentos da sociedade Gilead. Tem outros homens na sociedade que seriam os homens trabalhadores, então seguranças que ficam fazendo a vigilância nas ruas, tem motoristas, tem homens na posição de olhos, o olho que tudo vê, né? Que monitora as coisas na sociedade para os comandantes, nos lugares que os comandantes não circulam. Tem outras mulheres também vivendo em outros locais que não são exatamente esses, mas acho que aqui, por papel do vídeo, cumpre explicar isso. E a série, ela retrata, em especial, a vida da June. A June, que é a aia da família Waterford, que é justamente a família da Serena. Serena casada com o Fred, que são os dois principais idealizadores de Gilead. Mas veja, além da história da June, eu acho que o conto da aia também retrata essa segunda protagonista, que é uma vilã, no entanto, em alguns momentos uma anti-heroína, que é a própria Serena, que está permanentemente numa posição contraditória. E por qual motivo? E o que explica isso é o terceiro pilar fundador de Gilead, que é o fato de ser uma sociedade patriarcal, em que os homens mandam e as mulheres estão submetidas, ainda que a classe dominante sejam homens e mulheres comandantes. E quais são os momentos em que isso se manifesta? Primeiro, a Serena, antes de Gilead, era uma escritora que dava discursos públicos e tal. O principal livro dela se chama O Lugar da Mulher, em que ela fala sobre a importância da mulher retornar ao lar e cultivar valores conservadores. Mas ela, pelo que a série dá a entender, é uma ótima escritora. E depois de Gilead, não só ela passa a ser proibida de escrever, como o livro dela é proibido e é queimado. Então, isso é uma grande contradição com o próprio papel que ela cumpriu para edificar Gilead.
Percebe? A segunda coisa é que antes ela tinha uma vida pública. Tem até um episódio de antes em que ela vai apresentar o livro dela numa universidade, ela é vaiada e ela se mantém firme. Então, ela ocupa essa arena pública numa posição de bastante protagonismo, enfrentando, inclusive, ali rejeição e se afirmando, tal. Ou seja, uma posição bem poderosa, até bem admirável, digamos, para uma situação dessa. No entanto, depois de Gilead, ela não pode mais fazer isso. Por exemplo, o parlamento lá em que não é compreendido como mulheres podem ir lá fazer apelos. Mulheres não participam da vida pública. O papel das mulheres é cuidar da casa. E tem vários episódios em que o Fred, o comandante, marido dela, comandante Waterford, tá no gabinete dele lá, no escritório dele em casa, tendo que tomar decisões sobre Gilead, e ele, perceptivelmente, quer a ajuda dela, e ela quer ajudar. No entanto, ambos sabem que eles não podem, né? Em alguns momentos, o Fred até busca a ajuda dela. Em outros momentos, ele endurece, ele fecha as portas e ele impede que ela possa participar, que ela possa opinar. Então, em alguns momentos, ele se afirma muito dominantemente acima dela. Em outros momentos, existe esse elo de ligação entre eles, desse momento anterior a Gilead, né? Em que as mulheres ainda pensavam. Então, ajudar a buscar soluções, ajudar a coordenar, orquestrar coisas, falando com pessoas dentro do governo, tudo coisas que a Serena já não pode mais fazer. E, no entanto, antes, ela cumpriu um papel importante para isso. O terceiro motivo que faz com que ela esteja permanentemente em posição de conflito é a própria cerimônia. Gente, isso é um negócio horrível. É você, esposa, vendo o seu homem ali violentando uma mulher, você tendo que segurar a mulher, não é agradável. Inclusive, tem uma personagem na série, que é uma esposa de um comandante, que ela surtou com a construção de Gilead. Ela culpa o marido, porque o marido foi o responsável por criar as colônias de Gilead, não vem ao caso, mas uma coisa muito brutal. E o marido não pratica as cerimônias com a esposa, porque isso seria fatal, isso seria a última gota d'água nessa esposa que enlouqueceu por causa de Gilead, né? E que vive muito mal, muito horrorizada e muito sofrimento por causa de Gilead. É claro que ele não pode não realizar a cerimônia. E tem um episódio em que os homens do governo vão até a casa dele para garantir que ele cumpra a cerimônia. Inclusive levam um médico que depois inspeciona a aia para garantir que exista, né, sêmen lá dentro, mas nesse episódio a esposa dele também ela não cumpre o papel lá de ficar na cama segurando. Então, enfim, vejam como vão se criando também brechas, né, mesmo os comandantes, os mais poderosos, não é que seguem à risca, digamos, a Constituição, as leis de Gilead. Mas a cerimônia é uma coisa muito, muito violenta. E o quarto motivo de contradição da Serena é que quando ela ousa enfrentar essa autoridade masculina, patriarcal, ela é punida. Então, nesse episódio que ela apela lá para o parlamento de homens, ela quer fazer um pedido para que as mulheres de Gilead, as mulheres dos comandantes, possam ter o direito de ler a Bíblia. Então, não é ler no geral, é ler a Bíblia. E ela faz toda uma argumentação de como isso poderia ser importante para reafirmar o propósito de Gilead. Ela vai no parlamento, faz esse discurso. O Fred, marido dela, é um dos governantes lá. Quando ela sai do púlpito, sai da sala, o Fred vai até ela, tipo assim, você não tem noção do erro que você cometeu. E ela é punida por conta desse episódio. Ela é punida pelo absurdo de ousar imaginar que mulheres possam ler, mesmo que seja a Bíblia, né, para reafirmar os valores deles. E qual é a punição? Eles cortam o dedo mindinho dela, gente. Veja, a mutilação é uma das formas de violência utilizadas, em especial contra as aias. Tem várias aias dentro da própria série que foram mutiladas, algumas tiveram seu clítoris mutilado, outras o olho mutilado. Tem algumas regiões que tem a boca costurada não com fios, mas com ferro. Então, essa mutilação corporal faz parte de Gilead. E, no entanto, nesse episódio é utilizado, inclusive, contra a mulher de um comandante. Uma coisa excepcional, digamos, né? Um absurdo. O
quinto motivo que faz com que a Serena viva em conflito é a própria maternidade, gente. Ela quer muito ser mãe, só que para ela ser mãe, ela precisa que o marido dela estupre uma aia, e a aia carrega o bebê por meses, morando na casa dela, pra então, quando o bebê nascer, se tornar o filho dela e a aia ser descartada. É como se ela não tivesse posse realmente, né? Direito jurídico, digamos, direito materno sobre aquela criança, que não é dela. E isso se reafirma diversas vezes na série, porque a June, a aia dela, não é uma aia que aceita tranquilamente todas essas coisas, né? E a June demarca permanentemente como aquele filho que ela está gestando não é um filho da Serena, é um filho da June. Então é uma posição muito contraditória. E mais, a June engravida lá pelas tantas do filho da Serena, mas o filho é uma menina. E a Serena entra numa contradição pensando que sociedade vai ser aquela que a filha dela vai crescer, que a filha não vai poder nem ler, não vai poder ter direitos básicos. E como eu já falei num vídeo anterior meu, vou deixar aqui o link pra vocês, que é o vídeo que eu analiso o problema aí do discurso contra o voto feminino, e eu fiz no final do vídeo uma comparação entre esse discurso e a própria série e tal. A Serena infringe o funcionamento de Gilead, ajudando de alguma maneira a que a June leve esta recém-nascida menina para fora de Gilead, para que possa ter uma vida digna em outra sociedade. Esse é o momento em que você pensa, Serena é o anti-herói. Essa é a curva do personagem. É aquela que inicia como vilã, mas que se encerra virando uma revolucionária contra Gilead e tal. Não vou dizer o que acontece para não dar spoiler, vejam a série. Mas, veja, ela ajuda a criar uma sociedade e, no entanto, no desenrolar dessa sociedade, ela percebe que é melhor que a filha dela não cresça nessa sociedade. É um grau de contradição profundo. A Serena, ela parece ser consciente dessa contradição. Tanto é que ela toma, por exemplo, essa decisão em relação à filha. Tanto é que ela escolhe apelar para que as mulheres possam retornar o direito à leitura. E o que é que isso tem a ver com o discurso da Pietra Bertolazzi, mas que nós poderemos dizer, gente, num geral, um discurso das mulheres conservadoras, o vídeo da Michelle Bolsonaro, tem muitos paralelos com essa situação de hoje. Muitos. Essas mulheres conservadoras de hoje em dia também vivem em permanente contradição. É como se hoje a gente estivesse nesse momento pré-Gilead, né? Em que a Pietra Bertolazzi pode fazer discursos públicos, participar desta arena de debate e ser uma protagonista, defendendo o retorno aos valores conservadores, tradicionais, o retorno à família, e falando contra certos direitos, como o direito ao voto. No entanto, se a gente for levar até o final as coisas que a Pietra defende, amanhã ela vai ser uma Serena. Acima dela estarão os homens da classe dominante. Ela vai estar no segundo estamento e abaixo dela uma série de mulheres. Mas ela ainda será submetida aos homens que governam, aos homens que estão lá no parlamento e que decidem as coisas. E o papel dela também será esse de uma espectadora, cuidadora da família. E beleza se tem mulheres que querem cumprir esse papel. O problema é impor que este seja o único papel que você vai assumir na sociedade. Então, levando as ideias da Pietra até o final, é isso que acontece. É como se nós estivéssemos nesse pré-Gilead. E se instituir as ideias da Pietra, estaremos em Gilead. E ela, inclusive, será uma das punidas por isso. Agora vejam, nós não precisamos esperar Gilead chegar com as ideias da Pietra para a gente perceber como a própria Pietra já está sendo punida pelas coisas que ela acredita. A Pietra é mãe. No entanto, ela é mãe separada e até onde se sabe, essa separação dela foi conturbada, não foi publicizada lá Cíntia Chagas, mas não foi uma separação tranquila, que não teve a ver, por exemplo, problemas de disputa do homem contra ela e tal. E o fato dela ser essa mãe solteira, a Emissol, o terror dos Red Pill hoje, faz com que, inclusive, dentro dos agrupamentos conservadores dos quais ela faz parte, ela seja questionada por parte de homens que têm essa ideologia mais conservadora. Que percebam, ela não deu certo, né? Ela não é uma mulher de família, ela é uma mulher separada, uma mãe solteira.
Então isso é um problema. E o próprio motivo que levou a Michelle Bolsonaro a fazer aquele vídeo, que é o fato de que nos partidos e organizações e na política hoje, entre aqueles que defendem essas ideias mais conservadoras, o espaço para as mulheres está sempre sendo questionado. Seu espaço não é aqui, né? Michelle Bolsonaro, você não devia opinar nas coisas do PL. E o mesmo vale para Pietra. Só que são elas as que estão ajudando a edificar e a idealizar uma sociedade, tal qual a Serena, que, se implementada, vai fazer com que elas próprias não possam mais opinar, não possam escrever livros, não possam gravar vídeos, não possam participar de debates, sejam extremamente questionadas, sejam deslegitimadas por serem divorciadas, mãe solteira. Mas para além da gente ficar aqui debatendo a vida individual dessas figuras, que claro, é parte, mas acho que não é o mais importante, vamos ver o que está por trás dessa história toda. Eu diria que são duas coisas. A primeira, o entendimento de que a classe dominante, para dominar, abre mão de um setor seu para conseguir se estabelecer no poder. O comandante e a mulher do comandante, a classe dominante. Mas a forma como o comandante pode prescindir, ele pode abrir mão das mulheres dos comandantes para reafirmar o seu projeto de poder. Como foi quando o dedinho da Serena foi cortado, por exemplo, e como já está acontecendo agora com mulheres conservadoras do PL sendo impedidas de poder participar das eleições. Elas constroem o partido, elas são importantes, elas militam, elas agregam pessoas, elas contribuem para o desenvolvimento e o crescimento, inclusive, eleitoral do partido. E no momento disso se expressar numa mínima paridade, não é nem paridade, né? 30% das vagas, digamos, ali, da cota eleitoral para candidatas mulheres, aí isso não ocorre. Você tá lá, vai construindo, mas chega na hora, a classe dominante, ela sacrifica uma parte sua para dominar. É dessa forma que a classe burguesa sacrifica, inclusive, as mulheres da burguesia, uma vez que utilizam o machismo como uma ferramenta de dominação social. Mulheres burguesas estão acima na hierarquia social do que as mulheres da classe trabalhadora. No entanto, elas também não são iguais aos homens burgueses. Isso vale tanto para a série, né, que não é exatamente burguesia e tal, mas a gente pode fazer essas aproximações, e vale para a vida real. O machismo existe e afeta, inclusive, mulheres da burguesia. Eu falei da Cíntia Chagas, é um exemplo interessante, né? Embora a gente pode debater se a Cíntia Chagas economicamente, pela posição social que ela ocupa, pela posição na produção que ela ocupa, ela é uma burguesa ou não, mas ideologicamente alinhada, né, com ideais capitalistas, burgueses e tal. E foi uma mulher sacrificada, uma mulher que sofria violência doméstica, que quando denunciou foi extremamente descredibilizada, deslegitimada, ridicularizada por este homem e pelos demais. Teve que batalhar para se afirmar publicamente, nadando contra o mundo, digamos. E o segundo ponto que é, na mesma medida em que os homens dominantes sacrificam as mulheres da sua classe para afirmar o seu projeto de dominação, ou seja, os homens burgueses sacrificam mulheres burguesas para afirmar o capitalismo, sendo o machismo um dos pilares do capitalismo, da mesma maneira que isso acontece, o inverso também. Mulheres das classes dominantes se colocam nessa posição conflituosa de tensionamento permanente para atuarem como defensoras do sistema, ainda que isso signifique que elas estão defendendo um projeto que se volta contra elas mesmas. Hoje, que se implementado até o final, vai ser Gilead, daí pra frente, né? Daí pra pior. Então, toda sociedade baseada na exploração de um setor sobre outro, ela vai precisar disso. Ela vai precisar de uma série de aliados para conseguir implementar a sua dominação. E mulheres que são burguesas que sofrem machismo são parte daqueles aliados importantes que estão sofrendo com o sistema, no entanto, cumprem o papel de embelezar o sistema, né? Na medida que se disponibilizam a estar numa linha de frente, por exemplo, defendendo esse sistema. Passam pano, né? Elas ajudam a trazer outra imagem, elas ajudam a atenuar a percepção dos problemas sociais. Então, as mulheres dos comandantes e a Pietra Bertolazzi, na medida em que ela se coloca numa posição de protagonismo para falar contra o direito das mulheres, ambas essas posições fazem com que mulheres passem pano
para esse sistema. Elas legitimam esse sistema de dominação e de opressão. E na série, além das mulheres dos comandantes, eu diria que as tias também, que são aquelas que disciplinam as demais aias, também são mulheres que cumprem esse papel, que é o papel de reproduzir a ideologia dominante. Mesmo a ideologia dominante se voltando contra elas, e é fundamental que elas reproduzam a ideologia dominante para além do homem, sei lá, do comandante, do homem burguês, por exemplo, porque ao fazerem isso, elas domesticam, passam pano e embelezam os males dessas sociedades. Então a gente entende, nem toda mulher é aliada. Isso vale para Gilead, isso vale para o dia de hoje. Porque por muito tempo pairou no movimento de mulheres, no feminismo, e ainda existe uma compreensão de que aqui somos todas mulheres contra os inimigos. Mas se a gente entende, de fato, as estratificações sociais, a gente percebe que tem mulheres trabalhando para os homens que dominam a sociedade. E, portanto, o problema nem de Gilead e nem do capitalismo não é unicamente o homem cis, burguês, branco. É claro, esse talvez esteja no topo da estratificação social. Mas parte do problema também é o setor oprimido, que pode ser mulher, pode ser negro, pode ser LGBT, pode ser o que for, e que, no entanto, é da mesma classe social que ele e ajuda ele a implementar o seu projeto. Afinal, não foi só ele que pensou o projeto. Foi ele junto com esses demais, junto com seus semelhantes. Foi o Fred Waterford junto com a Serena Joy. Não foi só o Fred sozinho impondo para Serena. Ambos pensaram juntos. O problema é que, implementado até o final, isso fez com que Fred e Serena se distinguissem, não é mesmo? Se distanciassem. Mas hoje existem mulheres implementando e pensando junto com estes homens dominantes. A Pietra Bertolazzi é uma delas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos que vamos pra cima construir um movimento de mulheres pelo direito ao voto e todos os demais. Não vamos deixar essa extrema-direita passar por cima de nós. Até a próxima.